Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria novamente compartilhar a palavra de Deus através de mais uma devocional na vida da IEM Cachoeirinha. E nesse instante eu gostaria de te convidar, abra comigo a sua Bíblia no livro e na carta aos Hebreus, no capítulo 4. Faremos a leitura a partir dos versos 14 ao 16. Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós. Assim nos diz a palavra: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Fazer a leitura da carta aos Hebreus é encontrar princípios nos quais o Senhor ministra vida ao nosso coração. E um destes princípios presente na carta aos Hebreus, cuja autoria não sabemos precisar, segundo os estudiosos, os teólogos, é um autor desconhecido, mas é uma pessoa que foi completamente inspirada por Deus e pelo Espírito Santo. E algo que é peculiar, particular à carta aos Hebreus, é justamente apresentar a Jesus sobre a nossa vida como sumo ou supremo sacerdote. É lendo Hebreus, Romanos e tantas outras cartas paulinas que encontramos o sentido do sacerdócio universal de todos os crentes. Mas particularmente Hebreus traz o princípio de Jesus como sacrifício perfeito, suficiente sobre a nossa vida, como um sacerdote supremo que intercede em nosso favor, que vem ao nosso encontro e se compadece das nossas necessidades. Olhando na história bíblica do próprio povo de Deus, desde Êxodo, no momento em que Israel é liberto da terra da escravidão do Egito para caminhar no deserto 40 anos até a chegada na Canaã, na terra que mana leite e mel. O Senhor estabelece a tenda, o Santo dos Santos, o altar, onde o fogo do Senhor precisava continuamente estar aceso, queimando o incenso, o lugar de adoração, o lugar de ouvir a palavra de Deus. E para servir o Senhor e transmitir em muitos momentos a mensagem de Deus para o povo, começando com a descendência de Arão, irmão de Moisés, o sacerdote ou sacerdócio é estabelecido. O sacerdócio na Bíblia, o sacerdote é aquele que serve ao Senhor, que está ali na frente sempre para servir o nosso Deus e ao povo, às pessoas, que tinha a alegria de pelo menos uma vez ao ano adentrar no Santo dos Santos, que representava a presença de Deus, a presença manifesta do Senhor, onde encontramos a Arca da Aliança, o pão da purificação e também o fogo no altar de Deus. Os sacerdotes, muitas vezes, ao entrar no Santo dos Santos, após aquelas cortinas, após o véu, eles ouviam a voz de Deus, recebiam uma revelação, uma palavra dos céus, e ao sair, transmitia a Israel, ao povo de Deus, aquilo que o Senhor desejava trazer como revelação e princípio. E olha como é maravilhoso. O autor de Hebreus nos mostra que Jesus, o Filho de Deus, é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus e por causa disto podemos confirmar ou conservar firmes a nossa confissão. Jesus representa um novo sacerdócio na Bíblia. A realidade é que através de Jesus, o nosso Senhor, somos chamados a um sacerdócio universal.
no qual podemos todos, com os nossos dons e talentos, com o chamado que Deus traz ao nosso coração, servir ao reino dos céus, participar da missão, sermos frutíferos na vida da igreja, servindo uns aos outros, sabendo que participar da obra de Deus não é apenas para um grupo, para algumas pessoas, pelo contrário, é para todo aquele que crê. Porque existe um sacerdócio universal que foi distribuído e repartido em Cristo Jesus em nosso favor. Todos somos importantes e podemos fazer a obra de Deus. Podemos apresentar as nossas mãos para a obra. Afinal, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Se talvez você já se perguntou, será que eu tenho chamado? Será que existe algo que eu posso contribuir para a vida da igreja, para o Senhor? Sim, meu querido irmão e irmã, você pode, e muito, dar frutos para a glória de Deus, transformar vidas, pregar a palavra, anunciar o evangelho, as boas novas, dar testemunho a respeito do amor de Deus em sua vida, em sua casa. Você pode ser luz e sal sobre essa terra, um discípulo, uma discípula do Senhor, porque em Jesus, o supremo sacerdote, todos temos o sacerdócio universal, um chamado e um convite a participarmos da missão de Deus. Mas perceba que na antiga aliança, lá em Êxodo e seguindo em Levítico e em tantos outros livros da antiga aliança do Antigo Testamento, os sacerdotes entravam no átrio, logo após no tabernáculo, eles entravam uma vez ao ano no lugar chamado Santo dos Santos, onde tinha a manifestação da presença de Deus. Mas Jesus, como supremo sacerdote, ele não entra apenas em um quarto ou apenas um cômodo, ele não atravessa somente uma cortina ou um véu. O autor de Hebreus, no verso 14 do capítulo 4, nos ensina que Jesus penetrou os céus, muito mais do que o Santo dos Santos, que existia no tabernáculo. Ele adentrou a eternidade, junto ao trono da glória de Deus. E uma vez entrando aos céus, a palavra diz, podemos hoje confirmar ou permanecer firmes, conservando a nossa confissão. Afinal, o sacerdote também, muitas vezes, era o intercessor, aquele que entrava no Santo dos Santos e clamava e buscava o perdão de Deus, apresentava os sacrifícios para a purificação do pecado, para que o povo fosse justificado, perdoado. Eram os sacerdotes que faziam a purificação daquele que estava em pecado. E agora em Jesus, o sumo sacerdote, a palavra nos ensina, misericórdia eu quero, e não holocaustos, e não sacrifícios. Hoje, quando falhamos, quando pecamos, podemos crer e confiar que, ao confessar os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Afinal, Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, se tornou o sacrifício perfeito, o qual tem o poder de purificar, limpar completamente a nossa vida, nos justificando, nos fazendo perdoados para a glória de Deus. Então hoje não precisamos ir a Jerusalém, levar um animal para o sacrifício, ir até uma pessoa para que então esta pessoa interceda a nosso respeito. Pelo contrário, em Jesus a confissão é direta, afinal ele penetrou os céus e está assentado à direita de Deus Pai. Ao seu nome foi dado o nome que está sobre todo e qualquer outro nome, seja em cima no céu, ou embaixo na terra, ou debaixo da terra. Então confessamos a Jesus, buscamos a Jesus. É outro princípio deste sacerdócio supremo. Não existe mais um intermediador, homem, ser humano. O intermediador entre nós e o nosso Deus é Cristo Jesus. É para Ele que oramos e é por isso que oramos e declaramos no final. Em o nome de Jesus, amém. É a assinatura da oração da igreja. Porque eu não posso orar em meu nome.
Nós oramos na autoridade daquele que pode confirmar a confissão que fazemos. E é Jesus, o supremo sacerdote. Verso 15, a palavra diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Este é outro princípio maravilhoso. Jesus é um supremo sacerdote que se compadece. Ou seja, quando estamos tristes, temos um Deus que conhece a dor que sentimos. Quando estamos preocupados, com medo, o nosso Deus é aquele que conhece as necessidades mais íntimas do nosso coração. Quando estamos chorando, quando precisamos de socorro, quando precisamos de uma palavra de transformação, temos um supremo sacerdote que se importa. Se compadecer, existe um sentido de sentir a dor do outro, mas também de se colocar no lugar do outro. E foi isto que Jesus fez. Ele veio até nós e na cruz ele tomou o meu e o seu lugar. E fazendo isto, Jesus assumiu sobre si nossas dores, nossos pecados, nossas falhas, todo o peso da culpa, toda a condenação. A cruz tinha o nosso nome, o nosso tamanho, a nossa altura. Porém, Jesus se compadece das nossas vidas. E fazendo isto, ele assumiu o meu e o seu lugar. E agora, quando oramos, ele conhece cada uma das nossas necessidades. E como é maravilhoso saber que mesmo sendo tentado à nossa semelhança, o Senhor ele se permitiu em todo tempo permanecer firme. Ele guardou o coração. Jesus não pecou. Jesus não falhou. Mesmo andando nessa terra, mesmo sendo tentado, ele permaneceu firme, porque hoje, quando oramos e somos pecadores, encontramos um Deus que é justo, santo, santo dos santos, poderoso pelo seu sangue para nos justificar, para a sua glória. E é diante desta palavra que o autor dos Hebreus traz um princípio importante sobre a nossa vida. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, ou seja, quando você orar, ore com confiança. Creia que não são palavras vazias, creia que viver a vida com Deus não é perda de tempo, ler a Bíblia não é estar perdendo a sua vida e o seu tempo, pelo contrário. Saiba que é relevante, é importante, fará diferença, marcará a sua história. Se achegue com confiança sobre a promessa que você está realmente na presença de Deus. E olha como é maravilhoso, junto ao trono da graça. Isto era impensado no Antigo Testamento, afinal, como dizemos, o sacerdote era o único capaz que poderia entrar uma vez ao ano naquele lugar chamado Santo dos Santos, que representava a presença de Deus. Mas como Jesus penetrou os céus e trouxe transformação sobre a nossa vida, todo aquele que crê, agora há livre acesso, não apenas a um quarto, a um véu, mas ao Santo dos Santos, no qual se chama o trono da graça de Deus. É muito mais perto, é estar diante do Pai, é estar na presença do Senhor, entregue verdadeiramente em seu altar. Temos livre acesso. E não precisamos também de intermediadores, seres humanos, pessoas, para que nos leve à presença de Deus. Não. Aí na sua casa, com o quarto fechado, com a sua Bíblia aberta, ou mesmo dobrado os joelhos em um tempo de oração, você pode se aproximar do trono da graça do nosso Deus. E para que fazer isto? Talvez você se pergunte. A resposta vem no verso 16, na parte B, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aquilo que você precisa, no tempo certo, está disponível
ante ao trono da graça de Deus. Se achegue, pois, com confiança. Confesse ao Senhor e receba do Supremo Sacerdote Cristo Jesus a graça, a misericórdia nesse tempo oportuno, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Receba desta palavra sobre a sua vida e sobre a sua família. Graça e paz.